O Miguel vê a Viviana chegar e pergunta onde ela esteve. É aí onde a Viviana conclui o seu plano como dito no vídeo anterior. Ela diz que está grávida e o Miguel questiona: como assim grávida? Ela responde novamente que está grávida sim e ele é o pai. O Miguel fica totalmente espantado. E os abraços de hoje vai para Maria Auxiliadora, Fátima Carvalho, Fátima Martins, Altina Silva, Maria Rapadura, Ibrânia Castilho, Redane Souza, Maria Oliveira, Joana Jojo, Neuza Linhares, Lenilda Fonseca, Maria de Fátima e Pedro Rocha. Se de repente seu nome não apareceu aqui, não se preocupe que no próximo vídeo com certeza ele aparecerá. Basta você deixar qualquer comentário aí, ou se você preferir, deixe o seu nome e a cidade de onde você assiste os nossos vídeos, combinado? E me responde uma coisa, na sua opinião, você acha que a Malu fez correto ter saído da vilinha dela por conta do Miguel? Deixe sua opinião aí nos comentários se isso realmente valeu a pena. E não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever em nosso canal caso você não seja um inscrito. Porque assim o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias da sua novela preferida. Tudo começa com a Malu ainda sofrendo muito com as dores de parto e ela se questiona que não entende por que está tendo essas dores horríveis. O Leopardo está cuidando dela e pede que ela se acalme, que isso vai passar logo e tudo vai ficar bem, e pede para que ela tenha fé. Já na casa da Cecília, ela está muito aflita e o Patrício diz que o padre Anselmo é muito teimoso porque ele não quer dizer nenhuma palavra sobre a Malu e nem muito menos sobre o seu paradeiro. A Cecília pergunta se ele fez todo o possível para que ele dissesse isso a ele, se ele implorou. O Patrício retruca logo e diz que implorar não, mas que ele exigiu para que ele dissesse e até mesmo ameaçou ele com uma intervenção judicial. A Cecília, muito abalada, diz que não era para ele ter feito isso, se referindo a ter ameaçado o padre. O Patrício diz que ele está muito errado porque legalmente o padre não pode esconder o paradeiro de uma pessoa, e ainda mais nesse caso da Malu. Ele fala que o padre sabe muito bem que eles não têm em quem se apoiar, porque ela, a Malu, não aparece em nenhum lugar como filha deles, e que documento eles têm para apresentar, já que ela não está legalmente reconhecida como filha deles. Cecília diz que nesse caso eles têm que reconhecer a Malu como filha deles o quanto antes. O Patrício, por sua vez, só resmunga. E a cena corta e vai para a Tininha, que está muito aflita e corre para falar com sua avó. Ela então pergunta por que ela está assim. A Tininha responde que a mãe dela tem que sair da casa dela o mais rápido possível, porque ela não se dá de bem com o pai dela, e que também a Viviana quer levar ela para outra casa, mas que ela não quer ir, e que a mãe dela não lhe explica nada, não fala nada, e ela vai ficar muito longe dela e do cachorrinho dela que late, e falou que se fosse o caso levaria ela até a força. O Miguel vê a Viviana chegar e pergunta onde ela esteve. É aí onde a Viviana conclui o seu plano como dito no vídeo anterior. Ela diz que está grávida e o Miguel questiona: como assim grávida? Ela responde novamente que está grávida sim e ele é o pai. O Miguel fica totalmente espantado. Já a Malu continua sofrendo bastante com essas benditas dores e em pouco tempo ela acaba desmaiando de tanta dor. A Candinha se desespera e pergunta o que aconteceu. O Omar diz que ela desmaiou e eles têm que levar ela imediatamente para um hospital, mesmo que seja debaixo de uma tempestade, e afirma que se eles não levar ela, a Lírio pode até morrer. A Candinha dá um grito daqueles que sem dúvida levanta qualquer defunto. Ela ainda diz que o bebê pode nascer ali mesmo porque talvez nem dê tempo levar ela para o hospital. A Micaela, por sua vez, chama a atenção do Omar e diz que ele pode sim realizar aquele parto.
O Omar responde que a questão não é só o bebê, e sim também a Lírio que não está bem, e o parto está apresentando complicações e isso será muito difícil. O Omar se levanta, sai e diz que volta já. A Candinha, por sua vez, fica se lamentando pela Malu. Já o Omar chama o Cosme e o Inácio e diz que a Lírio está passando muito mal e ela está correndo risco de vida, e eles vão imediatamente para a cidade, então eles saem disparada. O Patrício começa a colocar dificuldades para reconhecer a Malu como filha e diz que ela tem que lembrar de tudo que eles tiveram que fazer para poder reconhecer a Estefânia como filha, e demorou tanto os trâmites que tiveram até que cancelar. A Cecília responde que dessa vez não terão mais que cancelar nada porque a Malu sim é a verdadeira filha deles, e pergunta ao Patrício o que tem que ser feito. O Patrício diz que eles têm que ir com 2 testemunhas que saibam com certeza que a Malu é filha deles. A Cecília diz que um desses pode ser o padre Anselmo. O Patrício pergunta se ela realmente acredita que o padre iria. A Cecília diz que claro que sim e pede para que ele, o Patrício, fale novamente com o padre para que assim eles registrem logo a Malu como filha deles imediatamente. O Patrício, por sua vez, fica pensativo. Já na casa do Miguel, ele se revolta com essa revelação da Viviana que está grávida dele e diz que isso não pode ser verdade, que ela terá um filho dele. A Viviana dá o seu showzinho e sai dizendo que sabia que ele não iria acreditar nela. Mas o Miguel está decidido e diz que isso é mais uma mentira dela para impedir que eles dois se separem. A Viviana diz que isso não é nenhuma mentira, mas o Miguel diz que já está cansado de tantas farsas e mentiras e manda ela parar porque ele não vai aguentar mais. A Viviana fica calada e apenas mostra o exame provando que ela está grávida dele, e de início o Miguel fica apenas olhando. Na casa do Omar, eles estão preparando a Malu para levar ela até o hospital o mais rápido possível. A Candinha trata logo de conseguir vários lençóis para assim agasalhar a Malu para que ela não venha resfriar, porque já que ela vai sair nesse frio, ela pode ficar doente. O Omar concorda, mas o Inácio chega rapidamente e pergunta se eles vão levar realmente a menina para o hospital. Eles respondem que sim. Mas o Inácio diz que lamenta informar, mas isso não será possível. O Omar pergunta o que ele está dizendo. O Inácio diz que o Firmino acabou de avisar ele que os rios transbordaram tanto que não se pode passar. O Omar fica com muita raiva que essa tempestade foi cair logo agora e que esse foi o pior momento para que essa tempestade viesse a cair. A Lírios, delirando, pergunta o que foi que ele falou porque ela não entendeu nada. A Candinha pede para ela ter calma porque é só o tempo que está ruim, porque os rios encheram tanto que não dá para passar ninguém. O Patrício diz que não está disposto a resistir a Malu dessa maneira e como ele vai dar o sobrenome dele contra a vontade dela. A Cecília pede que ele faça isso por favor. O Patrício fala que a Malu não tem interesse em saber quem são os pais dela. A Malu não quer nem saber dela e nem muito menos dele. A Cecília, fazendo seu belo papel de mãe, está disposta a fazer o que for preciso. Por mais que o Patrício coloque dificuldades, a Cecília vai para cima e diz que a Malu nem suspeita que eles dois são os pais dela. O Patrício pergunta se essa atitude vai mudar alguma coisa quando ela souber, e isso será totalmente ao contrário, ela vai repudiar eles mais ainda. Já a pobre da Cecília, muito aflita, se ajoelha e pede para que ele tenha piedade dela. O Patrício diz que já tinha dito a ela que a Malu é muito dura e que se algum dia a Malu souber que ela, a Cecília, é mãe dela, sem dúvidas ela vai se irritar com ela e será muito pior porque ela vai fazê-la sofrer. E ia também querer se vingar das supostas ofensas que ela sofreu ali na casa deles, e diz que é melhor que ela, Cecília, renuncie a Malu, e que é melhor que a Malu nunca saiba da verdade. A Cecília diz que não, que nunca ela faria isso. O Miguel pega o papel e lê e depois pergunta o que significa isso. A Viviana diz que isso é o teste que ela acabou de fazer e que ali confirma que ela está grávida e que fez em um laboratório em que o Eduardo manda os pacientes dele e ali mostra que deu positivo. O Miguel puxa ela pelo braço e leva ela até a outra sala. A Viviana entra falando que sabe muito bem que ele não acreditou nela naquela noite e sabe muito bem que acha que ela estava enganando ele e que não tinha acontecido nada entre eles dois.
E ele então voltou para o quarto dele como se nunca tivesse acontecido nada e fala que não quis insistir porque sabia muito bem que seria inútil tentar convencer ele. Então ela decidiu fazer esse teste, é só olhar e ver que a prova está ali. E diz que só fez nesse laboratório só para ele saber que não há como ter dúvidas. E está se referindo a dúvidas da parte dele. E que ele pode confirmar quando quiser que ela está grávida e ele é o pai.